Fala, Psi! Diz uma coisa, você é psicólogo recém-formado ou está terminando a faculdade e já começou a ter aqueles benditos pensamentos? Por onde que eu começo, né? Ou o que que eu preciso organizar para realmente atender e conseguir o meu primeiro paciente? Será que eu dou conta? Eu acho que eu ainda não estou pronta, eu preciso estudar mais. Gente, vamos lá. Hoje eu vou te mostrar, né, um passo a passo simples aí, mas poderoso com tudo que você, psi recém-formado, precisa colocar em ordem para iniciar os seus atendimentos de forma online, de forma ética, organizada e rentável, tá? Então já curte esse vídeo porque eu sei que ele vai te ajudar a clarear suas ideias, tá bom? Bom, e o primeiro ponto, né? Isso ninguém me falou e pode até parecer meio suspeito de falar, porque a gente acabou de sair de 5 anos, né? Eu digo você que é recém-formado, acabou de sair de 5 anos de estudo. E a dica que eu vou te dar é estude. E eu sei que você vai falar assim, Gabi, mas eu saí de 5 anos de estudo. Gente, mas o que a gente aprende na faculdade é muito generalista, né? A gente aprende uma pincelada de cada coisa. Então, agora o importante é você definir, primeiro nesse princípio, né? O que você quer, o que você precisa estudar mais, sabe? Onde é que tá aí defasado, ou talvez a abordagem que você decidiu escolher, tá? E aí você vai pegar e vai começar a estudar. Mas por quê, Gabi? Gente, porque você possivelmente saiu da faculdade se sentindo muito inseguro, né? Você acha que você não vai dar conta, que você não consegue, que você precisa aprender mais. E aí a dica número 1 é não só faz assim mesmo, porque a gente ouve muito isso, né? Vai com medo mesmo. E sim, gente, a gente precisa ir com medo mesmo. Se a gente esperar tudo ficar perfeito ou eu estar completamente 100% pronto, talvez isso demore muito. Porque a gente tende a procrastinar, tende a achar que falta isso ou aquilo, né? Mas quando você começa, você vai se sentir inseguro, você vai ter medo de errar, de falhar, tá? Mas se você continua o seu processo de estudo, de aprendizado, isso te traz mais segurança, né? Então, digamos que você decidiu aí atender através da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. E aí você vai e começa a estudar e começa a ir mais fundo naquela teoria. Gente, você vai aprendendo as técnicas, isso vai te trazendo segurança. Ali você vai aprendendo a parte teórica, obviamente, só que agora você vai ter ali os seus pacientes e você vai poder também aplicar aquelas técnicas na prática. E isso traz segurança, tá? Então a minha primeira dica é continue estudando. Eu acho que isso vai fazer parte aí da sua vida enquanto psicólogo, até porque a ciência sempre se renovando, sempre novas teorias, novas informações. Então a primeira dica é estude, tá? Segunda, escolha uma plataforma de atendimento online, tá bom? Então aqui você vai escolher onde você vai atender online, né? Pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim, escolha uma plataforma segura, tá? Para os seus atendimentos. Eu mesma utilizo o Google Meet, que é gratuito e eu consigo colocar os lembretes ali na minha agenda do Google, né? Então com isso eu programo para que ele me lembre com antecedência sobre as sessões, dos horários ali das sessões, tá? E quais os materiais que você precisa usar aqui nesse início? Gente, apenas um computador com câmera e um fone de ouvido para garantir mais sigilo para os pacientes, caso você atenda, né, aí na sua casa e tenha, no momento que você está trabalhando, atendendo outras pessoas, né, na casa, então você obviamente vai estar ali num lugar restrito, mas por isso que eu gosto dos fones de ouvido, porque ajuda nesse sigilo, tá? Para o paciente. E por que isso é importante, Gabi? Gente, porque garante profissionalismo, segurança, facilita na sua rotina desde o início, tá? E como é que você vai colocar isso em prática? Você vai definir aí na sua casa qual que é o lugar mais silencioso, que não tenha ali circulação de terceiros, né, durante a consulta. Você vai preparar esse ambiente, a câmera, o fone. Você vai tentar garantir, obviamente, diante do que está no seu controle, ter uma internet estável, tá? Então é a mesma coisa com o atendimento presencial. Se você tem ali um lugar presencial onde você atende, você não vai cuidar para que o ambiente esteja organizado, limpo, cheiroso,
com um lencinho ali pro seu paciente, com água na recepção? Você não vai cuidar de tudo isso? É a mesma coisa no online, tá? Organiza o ambiente, luminosidade, tá bom? E aí, para você não se perder, tenha uma agenda, seja agenda de papel ou agenda do Google, como eu falei, no Notion, ou outra ferramenta, tá? Isso vai te ajudar a se organizar melhor. Ok? Aproveita e me conta aqui nos comentários, desses 2 pontos que eu te falei até aqui, qual que você precisa começar a colocar em prática aí? É os 2? É um só? Vamos lá, comenta aqui comigo, eu quero saber. Ponto 3, né? As redes sociais, o nicho e conteúdos, ou seja, tudo aquilo que eu tenho certeza que você já ouviu por aí, né? Isso é o que a gente mais ouve. E sim, é verdade, tá, Psi? Se você quer começar a atender no online, você precisa se posicionar com estratégia e clareza nas redes sociais, tá? E não, eu não estou falando que você precisa ter 10 mil, 100 mil ou milhões de seguidores para você começar a captar seus primeiros pacientes ou começar a faturar e 6K por mês com a sua clínica online. Não precisa de tudo isso, Psi, isso eu te garanto, tá? Ah, mas Gabi, eu odeio aparecer, eu não quero vir para as redes sociais. Então, assim, gente, se você tiver pessoas que te indiquem, ou se você fizer aí uma ótima estratégia pelo Google, talvez você consiga ser os primeiros pacientes, tá? Mas a primeira coisa que o paciente, quando ele entra em contato ali através do Google, por exemplo, o que ele vai fazer é ver se você tem uma rede social ali. Tá? Porque é por lá que ele vai avaliar, vai ver se você é o profissional ideal para ele naquele momento, tá? E qual que é a forma mais simples aí de você começar? Você vai escolher um público específico, então, por exemplo, eu vou trabalhar com pessoas com ansiedade social, com mães sobrecarregadas, mães de primeira viagem, com universitários. Então, você vai definir ali um público-alvo, tá? E você vai começar a criar conteúdos que falem das dores e dos desejos desse público determinado que você vai falar nas suas redes. Tá? Então não dependa só do Instagram, considere também o Google Meu Negócio, o YouTube, TikTok, enfim. Veja o que se adequa aí na sua realidade, porque eu sei que às vezes no começo é muita coisa pra gente assimilar, né? Então, inicia por enquanto com o Instagram, que talvez é de mais fácil acesso, e aí você vai ampliando posteriormente, tá? Eu, por exemplo, como é muito, eu crio conteúdo, né, um por dia, pelo menos ali no Instagram, aqui no YouTube com menos frequência, mas no Instagram um por dia. E aí o que eu faço? O mesmo vídeo que eu crio lá no meu Instagram, eu já jogo lá no meu TikTok. E assim eu vou seguindo, né? Mas tentando, obviamente, usar a estratégia ali das plataformas para facilitar, tá bom? Por quê? Então, porque o seu paciente ele precisa conseguir te encontrar, tá? Mas para isso você precisa aparecer, certo? 4, né? Estamos na dica 4, formulários, contratos. Então aqui você precisa ter organizados documentos, né, que estruturam aí o seu atendimento. Então tem um contrato claro, né, e com cláusulas sobre desmarcação, remarcação de consulta, falta, tá bom? Isso traz mais seriedade e controle para você poder cobrar posteriormente, caso algo saia ali dos trilhos, tá bom? Então digamos assim, além de transmitir profissionalismo, você vai poder eliminar aquilo diz que me diz. Por quê? Porque tem um contrato ali explicando até que horário, em que momento você pode desmarcar uma consulta, se você falta e não avisa, o que é que acontece, entende? Então, como que eu coloco em prática? Eu, Gabi, coloco em prática. Eu crio um contrato simples, tá? Onde lá eu explico valores, políticas de falta, responsabilidade, tá bom? E aí você é que decide. Eu prefiro o contrato ali no PDF, que eu envio por e-mail, e esse paciente, ele me devolve com ciência de que ele leu todas as cláusulas. E eu guardo, obviamente, arquivo este e-mail. Agora, você é que decide. Ah, Gabi, eu vou fazer um contrato boca a boca mesmo, enfim. Aí você só precisa garantir como é que você vai poder cobrar diante ali de alguma orientação que você deu e não foi realizado, tá bom? Outro formulário, né, que eu costumo utilizar, e eu acho que para quem é recém-formado seria uma boa coisa, é a anamnese, tá? Para você conhecer melhor aí o paciente desde o início. Então, o CRP mesmo, ele tem alguns modelos ali adaptados que você pode baixar e utilizar, tá? E por que eu acho interessante a anamnese para quem está começando? Porque eu sei que a insegurança é aquela.
E se o paciente não falar um A? Como é que vai ser? Então eu sei que tem toda essa insegurança de iniciante. E aí você tendo uma anamnese, né, ali você vai ter algumas perguntas básicas que você pode fazer caso isso aconteça. Mas lembrando que também o silêncio, né, faz parte. Mas isso para quem é iniciante eu acho que traz uma segurança um pouquinho maior, tá bom? Inclusive, se você não tem um modelo de contrato pronto de anamnese, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o curso, tá? Que eu falo ali dos primeiros passos para você começar a atender online. Então lá você vai encontrar esses principais documentos para download, tá bom? Então é só você clicar aqui no link e conhecer esse curso, ok? Quinto ponto, mensagens padrão. Tenha textos prontos, tá? Para você enviar em situações comuns, como quando uma pessoa interessada em terapia entra em contato com você. Gente, isso facilita muito o processo e te ajuda a não deixar passar nenhuma informação, tá? Fora que evita retrabalho, ansiedade de primeira viagem, dá clareza para o paciente. Mas, Gabi, que diacho de mensagens são essas que eu preciso escrever? Gente, tem aquelas mensagens de boas-vindas para os pacientes que fecharem com você. Tenha textos prontos para passar valores, né, e formas de pagamento, mensagens para confirmar a consulta do dia. Eu, particularmente, né, quando o paciente começa comigo, ele recebe um kit de boas-vindas, então ali vai ter eu separo um caderno terapêutico, um bloquinho de anotação para ansiedade, tá? Então eu gosto de proporcionar essa experiência para esse paciente, tá? E as mensagens que eu digo ali de primeiro contato quando alguém pergunta sobre a sua sessão é para que você não seja seco, direto, entende? Quando alguém pergunta o valor da sua sessão, você vai lá, o valor é X. Não, primeiro você recebe esse possível paciente, você acolhe, você ouve um pouquinho ele, depois você passa o valor. Ah, Gabi, então eu já vou fazer um primeiro atendimento ali. Não, gente, é tudo muito rápido, muito simples, tá bom? Então, assim, entenda, tá? Organização simples é igual a mais tempo para outras coisas, como atender bem os seus pacientes, fazer formulário, estudar, né? Lembra? Dica número 1. E nesse curso, tá bom? Também tem alguns modelinhos de mensagens prontas para você copiar e colar aí, para você ter esses primeiros contatos com as pessoas que estão procurando sobre informações sobre a terapia, com os primeiros pacientes, o que é que você faz, que mensagem você manda, que orientação você dá, enfim. E lembretes, né, de se a pessoa, para ela confirmar a sessão e tudo mais. Tá? O link tá aqui na descrição. E por último, você precisa, o que é, Psi? De coragem, persistência e dedicação. Isso porque sem coragem você trava, sem persistência você desiste, e sem dedicação você não cresce. Então entenda, tá? Que você vai sentir inseguro, sim, mas você precisa começar mesmo assim. Até rimou. Aceita, Psi, que você vai errar, você vai ajustar no meio do caminho, tá? Para isso, para que esse percurso se torne mais palpável, né? Porque nós, enquanto seres humanos, gostamos disso. Defina metas realistas, tá? E comemora, Psi, cada avanço. Eu sei que a gente tem a tendência de se cobrar demais, mas a gente precisa conseguir comemorar os pequenos avanços, tá? Então, receber uma primeira mensagem de um possível paciente querendo saber sobre sua sessão, comemora. Alguém te viu, alguém teve interesse no seu trabalho, recebeu, conseguiu fechar o primeiro paciente, também comemora. Tá? Você não precisa esperar estar 100% pronto, você precisa estar disposto a começar, tá? Se você coloca esses pontos em ordem, você já tem aí o suficiente para você começar a atender online e conquistar seu primeiro paciente, tá? O que vai te diferenciar não é saber tudo, sim, mas é agir enquanto muitos ainda estão travados, tá? E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer dicas práticas e reais para você viver da psicologia e também para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, mas agora voltados para quem? Para nós, né? Talvez a gente esteja ajudando pessoas com isso, mas a gente não tá olhando pra gente. Então aqui nesse canal a gente também vai falar sobre isso. A gente vai ter indicações de livro, análises de filme, a gente vai falar de empreendedorismo, de negócio, enfim. Psi, eu te espero aqui. Já se inscreve no canal, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.